Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma Parcimônia na Amazônia. A nossa trilha de hoje é sobre educação patrimonial. Na verdade, parcimônia, presepada, que nós costumamos falar aqui na Amazônia. E ao direcionarmos para a nossa trilha, que é educação patrimonial, vocês terão um entendimento, os conceitos do que vem a ser patrimônio. Vai ter uma outra trilha, que é patrimônio imaterial, mais uma outra, patrimônio material, e, por último, as leis que regem o patrimônio. E quando se fala dessa trilha, educação patrimonial ou patrimônio, na verdade, é toda a região amazônica. Os bens que a região ali de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Maranhão, que são abrangidos pela Amazônia, são contemplados. Que patrimônios são esses? Na aula de hoje, você vai ter esse entendimento sobre a educação patrimonial. Então, olha só, joga na tela que eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona a questão da educação patrimonial. Aluno, eu te pergunto, você já ouviu falar sobre educação patrimonial? Não? Então, eu te trago aqui o conceito dessa palavra. Veja aí, está na tela? Educação patrimonial é um processo de aprendizagem que se realiza mediante a utilização dos bens culturais, seja ele de natureza material ou imaterial, e como recursos educacionais. E eu trouxe aí algumas imagens que nós fizemos sobre educação patrimonial. Aqui eu estou com alunos no Real Forte Príncipe da Beira. Nós estamos em campo, estamos em loco, na verdade, e eles estão aprendendo sobre todo o processo construtivo do Real Forte Príncipe da Beira. Então, aqui tem o professor Ismar, que está repassando os seus conhecimentos aos alunos. Educar através dos bens culturais. Isso aí já é uma projeção dentro da educação que, ao sair de sala de aula, você tendo contato com o patrimônio, tanto material como imaterial, leva o aluno a obter mais conhecimento sobre a sua cultura, sobre a sua identidade, a sua história e, inclusive, a memória. Tá bom? Então, não esqueçam mais o conceito de educação patrimonial. É diferente o conceito de patrimônio, mas o conceito de educação patrimonial é o processo de aprendizagem que se realiza mediante a utilização dos bens culturais, seja ele de natureza material ou imaterial, utilizando recursos educacionais. Porque além de você ter ali a teoria em sala de aula, você leva o aluno para praticar. Educação patrimonial é também o conhecimento de todos esses mecanismos jurídicos dos quais se pode lançar mão em defesa do patrimônio cultural, o que equivale a almejar e lograr qualidade de vida no presente em convivência com o vestígio do passado. É um pacto social em defesa da vida. Quando você junta aí os teus alunos para fazer uma visita a um centro histórico de uma cidade, você, claro, já tem que conhecer os patrimônios dessa cidade. Você já faz ali uma prévia, vai catalogar aí 3, 4, 5, 10 monumentos, já sabe da história desses monumentos, e você leva o aluno para poder conhecer a história desse patrimônio. Quem construiu, para que construiu, em que ano construiu, para que serviu, enfim, são muitas perguntas. Além disso tudo, leva o aluno a conhecer e a tomar para si esse sentimento de pertencer àquela sociedade, que nós chamamos de sentimento de pertencimento, certo? Nesse caso aí, observe, eu estou com uma equipe gigantesca de alunos e professores fazendo educação patrimonial no interior da Fortaleza do Príncipe da Beira. Aqui eu tenho tanto professores
como alunos e também autoridade. Aqui é o superintendente de turismo do estado, esse aqui é o prefeito de Costa Marques e deputados também que acompanham a visita. Porque através dessas informações, eles acabam aprendendo sobre a natureza desse patrimônio. E é bacana quando você estuda, quando você adquire esse conhecimento e pode também repassar aos colegas, à sociedade principalmente, para que elas possam fazer parte desse acontecimento, desse patrimônio. E aí, agora eu trago o que é patrimônio. Lembra que eu abri essa trilha perguntando o que é educação patrimonial, certo? Que é a nossa trilha. E agora eu pergunto, o que é patrimônio? Também eu posso perguntar, o que é monumento? Gente, monumento. Olha, eu tenho aí vários conceitos. O que é patrimônio? Olha só, o que é patrimônio histórico? É um outro conceito. O que é patrimônio cultural? É um outro conceito. O que é um patrimônio arquitetônico? É um outro conceito. Então, essas palavras, elas irão caber em uma determinada interpretação. Quando eu falo sobre um monumento, um patrimônio arquitetônico, um patrimônio cultural, um patrimônio histórico, um patrimônio pré-histórico, tudo isso tem a ver. A palavra-chave da vez é essa daqui, ó. O que é patrimônio? Na verdade, patrimônio são todas as manifestações, olha aí, são todas as manifestações e expressões que a sociedade e os homens criam, tá? E que ao longo dos anos vão se acumulando com as das gerações anteriores, sendo elas atuais ou antigas. Um patrimônio material, por exemplo, o Forte Príncipe. O patrimônio material já está falando da matéria, que você pega, é palpável, está ali. Agora, quando se fala patrimônio imaterial, são as tradições. E isso vocês vão aprender numa outra aula. São as oratórias, as danças, musicalidade, tudo que é criado pelo povo. E um detalhe, hein? Um detalhe. Isso acaba se juntando às que foram criadas no passado e às que são criadas no presente. Vai depender muito. Vocês irão perceber, na nossa aula sobre educação imaterial, o que vinha a ser, aqui no caso, especificamente, o exemplo de Porto Velho. Tá bom? Olha só. Os centros históricos de muitas cidades brasileiras são excelentes espaços para compreender as relações fundamentais entre o presente, o passado e as mudanças que ocorreram no modo de vida dessas pessoas. E aí eu trago aqui para vocês duas imagens. A imagem das 3 caixas d'água, que simboliza hoje, está na nossa bandeira do município, e eu tenho aqui a Catedral Sagrado Coração de Jesus. Duas imagens aéreas que destaca esse patrimônio histórico, arquitetônico e cultural de Porto Velho. Ele é um pouco de cada, tá certo? E aí você vai ver, a Catedral Sagrada Coração de Jesus, ela começa a ser construída em 1917, se conclui em 27, era para ser aonde era hoje o Palácio do Governo, mas não deu certo devido a uma tempestade, uma ventania, derrubou as paredes que não estavam amarradas ainda e ela veio para cá. Aí tem todo um processo. O estilo da catedral é um estilo neoclássico, tem nada a ver dizer que é um estilo marajoara, é um estilo clássico, é um estilo barroco. Até isso, dentro de uma literatura de arquitetônica, dá para você entender que tipo de construção é essa, tá certo? Então, quando o professor ele acaba levando os seus alunos para o centro histórico de uma cidade, ele vai ver lá vários monumentos.
Por exemplo, aqui também eu tenho um outro monumento que é o Educandário João 23, que depois se transformou em Colégio Dom Bosco. O Educandário João 23 é de 1935. Olha só, vai completar 100 anos. E aí é quando começa a primeira educação só de meninos, porque a educação para meninas é no Colégio Maria Auxiliadora. A partir de 1990 é que começa a se juntar meninos com meninas, tanto nas escolas salesianas. Infelizmente, o Colégio Dom Bosco ele vai deixar de existir, os padres abriram mão da educação, e o Colégio Maria Auxiliadora também deixa de existir, que foram grandes divisor de água e de saber aqui na capital de Rondônia, Porto Velho. Tá bom? Um outro patrimônio. A estrada de ferro Madeira Mamoré é um patrimônio material. Por quê? Ela está lá, você pode pegar, é palpável. Que tem seu reconhecimento e sua história espalhado em todo o planeta Terra. Então, em Londres, sabe-se muito da estrada de ferro Madeira Mamoré. Em qualquer país da Europa, da Ásia, no planeta em si, sabem sobre o efeito que causou essa construção. Tá certo? Bom, seguimos aí. Cada geração, isso é interessante, cada geração recebe, usufrui e as modifica de acordo com a sua própria história e também necessidade. Bom, a geração que tem hoje aí 15 anos, os alunos que estão em sala de aula, os adolescentes, quando o professor leva eles para conhecer os monumentos e toda a sua história, como é que nasceu Porto Velho, como é que surgiu Porto Velho, e isso traz uma certa propriedade para os alunos em conhecer um pouco da sua história. E agora, conhecendo a sua história, ele vai entender. Ou ele modifica a história, ou ele continua do jeito que ela foi apresentada, mantendo, usufruindo, claro, e mantendo. Então, cada geração dá a sua contribuição. De que forma? Preservando ou esquecendo essa herança. Isso é fato. Olha, por exemplo, eu trouxe essa imagem, aqui em cima vocês estão vendo, é uma pichação de jovens que subiram, escalaram essa caixa d'água para poder pinchar lá em cima. O que passa na mente de um ser humano desse? De querer pinchar algo que é histórico. É um cara que não tem nenhum compromisso. Para ele, tanto faz. Tanto faz não. Isso aí é insignificante. Então, a juventude, ela vai perceber. Ou ela preserva, ou ela esquece. Tem gente que não gosta de patrimônios antigos. Eles falam, quem gosta de antiguidade é museu. Pois é, só que a antiguidade tem história, tem memória, tem cultura. E é com base nesse passado que você entende o teu presente e projeta o teu futuro. Tá certo? A palavra patrimônio cultural, que eu expliquei lá atrás, está relacionada a um bem que pertence ao paterno, tão valioso que justifica a sua herança. Tá bom? Aí eu tenho a igreja de Santo Antônio e também tem a locomotiva com o galpão. Patrimônio cultural, senhores, cultural não são somente aqueles bens que se herdam dos nossos antepassados, tá? Mas são também o que se produzem no presente, como expressões de cada geração. Nós chamamos isso de patrimônio vivo. Aqueles que são criados no presente. Aí eu coloquei duas imagens. Do lado direito, eu tenho o Porto Velho Hotel, construído em 48, começa a construção em 48, se conclui em 54. Na década de 80, passa a fazer parte da UNIR, da Universidade Federal de Rondônia. Aí nós chamamos de Unicentro,
tá bom? E do lado esquerdo eu tenho o Palácio Getúlio Vargas. Quando a nossa região passou a ser território federal do Guaporé, em 43, era necessário ter uma sede política. E aí homenageou-se quem? Getúlio Vargas, o cara que levou à criação do território federal do Guaporé. E com o passar do tempo, acho que em 2015 mais ou menos, foi criado o CPA, e de lá para cá, o CPA ele juntou todas as secretarias e esse Palácio do Governo acabou virando o quê? Um museu de história de Rondônia, tá certo? Mas é um estilo neoclássico também, tem toda uma história. Sem contar esse obelisco, em homenagem também a Getúlio Vargas. Então, senhores, no centro de Porto Velho, vocês verão vários monumentos que integram a nossa história e a nossa memória. Eu falei lá atrás sobre patrimônio vivo. O patrimônio vivo pode ser o artesanato, a utilização de plantas como os alimentos e remédios, forma de trabalhar, plantar, cultivar e colher, pescar, construir moradias, meio de transporte, culinária, foguedos, expressões artísticas e religiosas. Eu coloquei duas imagens aí que são patrimônios imateriais. Vou falar sobre elas lá na frente. Mas o patrimônio vivo é aqueles que são criados no presente, que acaba se juntando o passado. Aí tudo vira patrimônio. Fechou? Estão seguindo? Beleza. Então, olha só. É com todo esse patrimônio, material e imaterial, consagrado e não consagrado, que podemos trabalhar em um processo constante de conhecimento e descoberta. Claro que esse processo ele é construído ao longo da nossa história. Se nós pegarmos, por exemplo, Porto Velho, o estado de Rondônia, se eu pegar o estado de Rondônia especificamente, e os seus municípios, vai gerar vários patrimônios imateriais. Isso é fato. Agora, para poder gerar, senhores, é necessário que haja votação, projeto, para que aquela ação vira um patrimônio imaterial. Assim como também o patrimônio imaterial. Imaterial principalmente. Eu estou falando, estou dando spoiler, mas na aula eu vou me aprofundar sobre o que é patrimônio material e imaterial. A questão do material nós temos poucos, né? Também vou me aprofundar. Mas essa é a ideia. Os patrimônios, sendo material e imaterial, consagrado e não consagrado, eles podem ser trabalhados num processo constante de conhecimento. Porque isso é um fator primordial, processo constante de conhecimento. Eu tenho que explorar a exaustão, a questão da história, todo o processo que levou à construção daquele bem. Fechou? Bom, o que é então educação patrimonial? Olha aí, o que é então educação patrimonial? Lá no início da nossa trilha, eu falei educação patrimonial, eu só conceituei. Marchetti, 2016, ele fala, é o olhar crítico sobre a história e memória. Matou. Educação patrimonial é isso. Preste bem atenção. Chamamos de educação patrimonial um processo permanente e sistemático de trabalho educativo. Claro, quem faz isso é o professor, que tem como ponto de partida o patrimônio cultural, com todas as suas manifestações. O patrimônio cultural. Aluno, primeiro que é patrimônio. Ele vira cultural quando a sociedade passa a explorar e a entender. Novamente, eu estou com um apanhado de alunos, autoridades, políticos nesse movimento, nessa ação que é a educação patrimonial. Estou levando o aluno a perceber a importância, fazer eles entenderem a importância da preservação do patrimônio, do bem em si. Porque por trás
dessas ruínas, você tem uma história fantástica. E essa história ela tem que ser compartilhada. Mas para isso, o pesquisador, nesse caso aqui, ele tem essa obrigação de buscar informações e depois compartilhar. Claro, ele tem que ser verdadeiro na sua aplicação. Então, a educação patrimonial, ela consiste em quatro fatores. Primeiro, observar. Eu observo o ambiente, o patrimônio. Segundo, eu registro aquilo que eu observei. Eu tomo nota. É isso. Para o aluno, que expressão é dada àquele patrimônio? Então, ele registra. Terceiro, eu passo a explorar. Ou seja, o que eu posso obter dessas informações. E, por último, apropriar-se. Bom, se eu observei, eu olhei, eu registrei, eu explorei, agora eu vou me apropriar. Ou seja, eu vou defender. Eu defendo para a conservação e a permanência desse patrimônio. O que eu não posso é dizer assim, cara, isso é tudo um bando de pedra, vamos cortar fora, vamos destruir. Não é assim. Ali naquele monumento tem história, tem memória, tem todos uns recursos que foram utilizados pelo nosso antepassado. Então, isso é importante. Vejam, nessa imagem aqui, por exemplo, essa imagem é de 1948, do dia 24 do mês 8. 8 é o quê? Setembro? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Agosto. Mês 8 é agosto. Aqui, senhores, é a casa do seringalista Albino Henrique. Aqui começa a ser construído o Palácio do Governo, nessa área aqui. Olha, um obelisco já estava ali. Ah, então, quando você pega uma imagem dessa antiga e diz, meu Deus, a Cera Porto Velho? Hoje você vê ali o centro tomada de construções modernas, claro, e um impacto muito grande da evolução. Outras imagens. A educação patrimonial, ela dá oportunidade aos estudantes de conhecerem um pouco da cultura local. Um pouco, não vai conhecer tudo, né? Por que não dá para conhecer tudo? Porque é muito, vai levar tempo, né? Conhecer suas histórias, as suas lendas, o seu povo guerreiro, pioneiro, e seus costumes, seus rios, suas tradições e a beleza natural. Quando o aluno ele passa a se interessar pela história do seu município, quando ele procura uma história oral de pessoas que conheceram, pessoas que viveram naquela época, isso é muito importante. Porque aí vai passar de tradição para tradição, de geração em geração, de pessoas para pessoas. E aí, quando o aluno ele aprende a conhecer, automaticamente ele vai gostar daquilo que ele aprendeu. Trabalhando de forma interdisciplinar, os estudantes têm a possibilidade de uma melhor compreensão da sua região por meio da história dos bairros, dos seus monumentos arquitetônicos, do meio ambiente, da cultura e dos problemas que afetarão as futuras gerações. Então, a criançada hoje, os estudantes que estão... Eu tenho até mesmo alunos universitários que não conhecem parte da nossa história. Talvez porque não teve intenção, não teve esse gosto, talvez o professor não passou para eles essa empolgação. Tem vários significados, né? Já temos aqueles que, de fato, vestem a camisa e identificam. Então, ver, fazer e registrar. Os estudantes devem saber por que estão fazendo a visita em um centro histórico, né? Pois terão atividade específica para o roteiro básico, para poder observar, preparado pelo professor, que ao mesmo tempo o auxiliará e provocará discussões sobre a conservação e a mudança ocorrida nas áreas. E aí, claro que, a partir do momento que você tem ali uma observação do professor
e o professor provoca o aluno, fazer ele entender porquê da existência daquele patrimônio, ele vai responder com certeza a sua opinião. Por exemplo, uma imagem como essa. Essa é uma imagem de Porto Velho. Assim como vocês poderão também encontrar a imagem do teu município, aí é o bairro Caiari. Imaginem, senhores, esses carros antigos passando pelas ruas de barro. Isso é década de 20, década de 30, era assim. Então logo, nossa, Porto Velho foi assim? Sim. E hoje nós só temos uma lembrança através dessas imagens. Tá? A visitação ao conjunto arquitetônico da cidade, um passeio de barco no Rio Madeira, uma caminhada nos trilhos da lendária Estrada de Ferro Madeira Mamoré, tudo isso, senhores, tem por objetivo estimular o estudante a conhecer parte da sua história. Digo e repito, é necessário haver uma certa empolgação do professor em levar os alunos, porque isso requer toda uma logística, responsabilidade. Eu não vou levar por levar, mas eu tenho que preparar um mini projeto, uma ação, fazer os registros. Eu tenho que ter uma monitoria ali que possa auxiliar, porque aluno, ele tem que ser controlado, senão ele foge, né? Foge assim ao olhar do controle do professor. Pode cair numa vala, em um buraco, pode se machucar, não ver um carro, enfim. Trabalhar com esses alunos no centro histórico requer cuidados. Ou levar para o patrimônio também requer cuidado. Por quê? Porque tem aluno que tem a mania de querer pegar nas coisas. Não pode. Vem aqui para mim. Me põe nessa sala aqui. Me põe nessa imagem. Tem aluno, por exemplo, eu vou levar os alunos para conhecer o Memorial Rondon. Aí, chegando lá, o cara quer tocar nas coisas. Me põe nessa imagem, hein? O cara quer tocar nas coisas. Estando aqui, por exemplo, no Memorial Rondon. Aí o cara quer tocar nas coisas, de repente ele quebra algo. Não pode ser assim. A educação se dá pelo teu comportamento. Então, tá ali o professor falando, fazendo uma exposição guiada com vocês, e aí o aluno não presta atenção, porque todas as informações são primordiais para o crescimento intelectual de vocês. Conhecerem a nossa história. Claro que se teu pai tem uma certa idade e conhece também um pouco, você pode até... meu pai falou sobre isso, aquilo, então você acaba interagindo com o teu professor. Mas, na verdade, uma troca de conhecimento. Então, quando você faz visita, por exemplo, aqui no Memorial Jorge Teixeira, fica aqui no centro da cidade. Ali você pode até tocar algumas coisas. Não é que pode tocar. As coisas estão ali em exposição. Só que ela não vai querer mexer e pode prejudicar, senhores. E é isso que não pode acontecer. Tocar em nada. Já começa por aí. Educação patrimonial. Eu tenho que ter educação para poder como saber me comportar diante de um patrimônio, diante de um monumento, diante de um objeto. Senão, a coisa desanda e, em vez de você preservar, você está destruindo aquilo que vai servir de informação para outras e outras gerações. Tá bom? Bom, agora é o seguinte, joga no quadro, vejam só aí. Senhores, chegou a sua vez, então prestem bem atenção. O que vocês vão fazer agora, aluno? Me joga nesse quadro também. Vejam, aqui vocês irão realizar uma enquete, deixa eu colocar aqui bem no cantinho. Vocês irão realizar uma enquete a respeito de que? Enquete, professor, o que é isso? Bom, eu trouxe aqui o conceito de enquete. Enquete é uma pesquisa de opinião sobre uma questão qualquer, que envolve documentos, depoimentos, experiências pessoais e etc. Vejam só, vocês vão fazer uma enquete. Eu já coloquei aqui o conceito de enquete, tá? Então, qual é essa enquete que vocês vão fazer? Essa daqui, ó. A enquete, ela será realizada na escola.
na escola, nas dependências da escola, no entorno da escola, em sala de aula, na secretaria, nos vários compartimentos. Então, a enquete será realizada na escola, podendo ser em sala de aula, no pátio ou em suas dependências. Fechou? Então, o ambiente que você vai fazer a pesquisa é ali na escola. Obrigado, muito bem. Tá bom? Bom, professor, quais são as perguntas dessa enquete? Eu elenquei aqui, ó. Número 1. Você já tinha ouvido falar sobre educação patrimonial? Sim. Quem me falou, por exemplo? Não, nunca ouvi. Tudo bem. Se nunca ouviu. Se sim, explica como que vocês ouviram. Ah, sei lá, uma vez nós fizemos uma visita com o professor que levou e ele falou algo parecido. Ok, então coloque aqui a resposta, tá bom? Vocês terão aí tempo para poder responder essa enquete, fazer, realizar e concluir essa enquete. Segundo, o que você entende sobre educação patrimonial? Não é que vocês vão pegar na explicação, no slide dessa aula, o que eu coloquei, mas procurem criar as suas respostas. Olha, eu entendo que educação patrimonial é isso. Então, eu já abordei aqui o assunto, eu já expliquei o conceito, mas não procure copiar esse conceito da minha aula. Procure colocar o que vocês entenderam sobre educação patrimonial. Fechou? Terceira, a sua escola realiza atividade de educação patrimonial? Ou seja, o professor de geografia, de história ou de qualquer outra área, eles acabam levando vocês para fazerem visita, para conhecerem outros ambientes fora de sala. Porque a partir do momento que o professor de geografia, ele leva vocês para um determinado ponto local, aquilo está sendo educação patrimonial. Ele sai da sala de aula para poder ensinar vocês o que também é importante lá fora. Tá bom? Então é isso. A terceira é. A quarta é. Terceira, a sua escola realiza atividades de educação patrimonial? Sim. Quais? Tá bom? Quarta, questão 4. Quais os monumentos, olha só essa aqui, ó. Quais os monumentos, veja aí, quais os monumentos visitados pela educação patrimonial? Se a sua escola fez essa atividade de conhecer os patrimônios, quais foram? Ah, será? Aqui em Pimenta Bueno, nós visitamos a prefeitura, que ela é antiga, visitamos a igreja, visitamos a casa do seu Manuel, que é um pioneiro da cidade, um dos primeiros a chegar aqui. Ah, tinha um barracão, que era muito antigo. Ah, tem um barco, sei lá, esse barco foi encontrado, não sei o quê. Coisas assim. Ah? Então, quais os monumentos visitados pela educação patrimonial quando você fez essa visita com a escola? Quinta pergunta. Você sabe a diferença entre patrimônio material e imaterial? Nessa trilha que acabei de explicar para vocês, existe uma pequena diferença. E eu até expliquei durante minha aula o que vem a ser um patrimônio material e um patrimônio imaterial. Tá? Então, procure conceituar, entender essa diferença entre o que é matéria e o que é imaterial. Fechou? A sexta questão é: qual o conceito de monumento? E nessa trilha também, eu acabei colocando da gente, olha, patrimônio é uma coisa, monumento é outra coisa. Patrimônio histórico tem um significado, patrimônio arquitetônico tem outro significado, patrimônio cultural também tem outro significado. Depois de tudo isso,
patrimônio histórico, cultural, acaba se juntando em um único objeto, que faz sentido, tá? Mas cada um deles acaba tendo conceito diferenciado. E aí eu falo para vocês ficarem atentos para conceituar o monumento. Feito isso, ok. Bom, sétima questão. Qual o sentido de patrimônio histórico? Se vocês pesquisarem o termo patrimônio, vocês vão voltar lá na Roma Antiga. Eu não vou dar spoiler aqui, não. Mas lá na Roma Antiga, patrimônio era isso. Mas quando eu falo patrimônio histórico, aí tem a sua sequência de significado. É quando vocês encontram, de fato, o real significado dessa palavra, patrimônio histórico. Se eu tivesse colocado patrimônio histórico cultural, aí era mais densa a resposta. Mas eu só coloquei patrimônio histórico. Então, veja só, vocês farão uma enquete. Professor, com quantas pessoas? Pode aí fazer uma enquete aí com 5, 10 pessoas. Eu selecionei 10 pessoas. Eu vou fazer essa pergunta para todas essas 10 pessoas? Sim, é assim que funciona a enquete. Então, eu paro essa pessoa e eu faço essas 7 perguntas a essa pessoa. Isso dentro do ambiente escolar. Fechou? É isso que eu quero de vocês. Por último, observação. Eu coloquei aqui algumas observações. As práticas das entrevistas irão fazer parte das aulas 3 e 4. Tá bom? Essa enquete que vocês irão responder, que vocês irão fazer no entorno da escola, no ambiente escolar, irá fazer parte para a aula 3 e a aula 4. Tá? Então, utilize o dia da aula 3 para fazer a enquete. E o dia da aula 4 para montar as respostas. Então, essa aqui é a aula 2. A aula 3, eu vou fazer enquete. Eu vou tirar o tempo da aula 3 para procurar as pessoas que irão responder a minha enquete. Então, eu resolvi colocar 6 pessoas. Então, eu chego com a primeira e eu faço essas 7 perguntas. Eu chego com a segunda, eu faço as 7 perguntas. Com a terceira, as 7 perguntas. Com a quarta, com a quinta, com a sexta. Eu juntei 10 pessoas. Ótimo, ótimo. Você já sabe a resposta de todos eles. Ok. Na aula 4, você vai fazer o quê? A tabulação. Você vai montar. Quantas pessoas conhece? Quantas não conhece? A número 1, tantas conhece. A número 2, tantas não conhece. Aí você vai saber qual que deu mais. Mais gente sabe o que é educação patrimonial. Tantas pessoas não sabem. Então, você vai ver quais são as respostas que deu mais, que deu menos, ou que ficou uma incógnita, enfim. Tudo isso voltado para a nossa trilha Educação Patrimonial. Lembrando que lá na frente nós teremos outras trilhas de patrimônio material, patrimônio imaterial, as leis que regem o patrimônio e assim por diante, tá bom? Então, eu fico por aqui e te oriento a buscar essas informações, tanto para a aula 3 como a aula 4, que você vai tabular toda essa resposta. E eu tenho certeza que a partir de agora, a partir dessa aula, vocês irão olhar com mais amor e mais atenção para o patrimônio da sua cidade. Claro, procurando preservar e mantendo aquela obra de arte do nosso passado, feito pelos nossos pioneiros. Eu fico por aqui e até a próxima parcimônia. Tchau, tchau!